agradeço à LIDE, ao governador João Dória, à Folha de São Paulo pelo convite. E gostaria de também desejar bom dia ao presidente Temer, presidente Roberto Campos, embaixador patriota e todos os integrantes do painel e autoridades presentes, governadores, parlamentares e diversos líderes de empresas que estão conosco hoje. A Brazilian Chamber of Commerce, ou a Câmara de Comércio Brasileira na Grã-Bretanha, é uma organização que tem mais de 80 anos e promove as relações econômicas bilaterais entre Brasil e o Reino Unido, e que tem dentre os seus membros empresas globais, com sede no Brasil ou no Reino Unido, e que colaboram decisivamente para a economia de ambos os países. O setor financeiro tem sido central nessas relações, em especial na agenda de inovação financeira. Tendo liderado as operações de um dos principais bancos brasileiros aqui no Reino Unido, eu pude participar da evolução do Open Banking no Reino Unido e ver como a interação entre regulador, mercado e setor privado permitiu que o Reino Unido tivesse um certo protagonismo no início dessa jornada. Essa proximidade e agilidade regulatória, o Banco Central do Brasil trouxe para todo o desenvolvimento do ecossistema do Open Banking e do Open Finance brasileiro e foi ainda além. Se o Reino Unido foi o berço do Open Banking, precursor do Open Finance, o Brasil trouxe o Open Finance escala e velocidade. No Reino Unido, a competição e a regulamentação dos mercados resultaram em consumidores mais empoderados, mais apoiados em um ecossistema nascente de fintechs, e há 10 anos atrás, o Reino Unido foi então considerado um líder precursor em Open Banking no mundo. Como resultado dessa liderança, o Reino Unido definiu uma série de regulações e estratégias que são hoje adotadas em todo o mundo, como, por exemplo, a Sandbox, que nós comentamos agora há pouco por vários dos comentaristas e panelistas anteriores. Mas essa liderança, de alguma forma, ela está um pouco ameaçada, como o Robert bem colocou também na sua fala. Isso porque a maneira como o Open Finance se desenvolveu no Reino Unido estava voltada a uma realidade, e as outras economias, e no caso a economia brasileira, conseguiu se posicionar de uma forma bastante destacada e absorver essas inovações de uma forma ainda mais rápida. Essa liderança que o Banco Central do Brasil conseguiu estabelecer na sua arquitetura e ecossistema de Open Finance deve ser a forma como o Open Finance foi adotado no Brasil. No Reino Unido, o foco inicial do Open Finance foi ampliar a oferta de produtos financeiros, uma democratização de acesso a serviços financeiros, principalmente para médias e pequenas empresas. Já o Brasil foi além, com um enfoque claro na democratização do acesso aos serviços financeiros, mas também na redução de custo de transação e custo de crédito, um elemento necessário, dado o nosso cenário macroeconômico, um fator fundamental quando comparamos taxas de juros e índice de inadimplência entre Brasil e Reino Unido. O Brasil também foi ágil na construção da arquitetura do Open Finance, onde as instituições financeiras tiveram um papel-chave, articulando-se entre si, com o apoio da FEBRABAN, com o apoio do Banco Central, criar uma base regulatória sólida, que permitiu avanços rápidos e eficientes. Hoje, com 54 milhões de consentimentos ativos, dados recentes do Banco Central, o Brasil possui um dos maiores ecossistemas de Open Finance do mundo. Um dos principais fatores que explicam esse sucesso é, como nós comentamos, alguns dos panelistas também, a alta digitalização da população brasileira. Um dado recente da FGV aponta 480 milhões de dispositivos digitais no Brasil, quer dizer, mais do que o dobro do que a nossa população. Ainda assim, existe uma grande familiaridade, uma cultura de absorção dessa nova tecnologia, que foi um dos elementos que impulsionaram a rápida adoção do PIX, por exemplo. Como meio de pagamento, o PIX é um dos catalisadores do Open Finance no Brasil. E a integração entre os dois sistemas, que já está em curso, e certamente o presidente Roberto comentará também, tem esse impacto fundamental para que o Open Finance seja ainda mais integrado ao sistema financeiro nacional. Outro catalisador futuro certamente será o DREX, a moeda digital do Banco Central. O DREX tem um enorme potencial de adoção, tanto que a população já está familiarizada com o uso de pagamentos digitais e confia na infraestrutura financeira existente. Se nós formos observar a experiência de outros países, como, por exemplo, a China, onde plataformas como o WeChat e o Alipay dominam,
como a alta desintermediação financeira, o Brasil oferece um equilíbrio único de escala, rapidez de adoção e solidez regulatória. Além de todos os fatores que colocam o Brasil como protagonista na atração do interesse de investidores, como bem mencionou o embaixador patriota na abertura, nos seus comentários iniciais, que vão de G20 a COP30, passando por uma liderança estratégica e um posicionamento internacional, a robusta estrutura financeira do Open Finance, o ambiente regulatório consolidado e um mercado altamente digitalizado de mais de 200 milhões de consumidores, tem atraído o interesse de grandes players do setor financeiro global e fintechs, especialmente empresas com sede no Reino Unido, que veem o Brasil uma oportunidade para expandir as suas operações. Não é incomum, aqui na Citi, ouvir relatos de players, em especial fintechs de grande porte, em franca expansão internacional, em que o Brasil se torna um mercado fundamental na sua estratégia de internacionalização, dado o potencial de maximização de retorno do investimento e com qualidades difíceis de serem replicadas em mercados médios, na América Latina ou na Ásia, ou mesmo em grandes mercados como a China. Após ter sido pioneiro no Open Banking, o Reino Unido busca agora um momento de rever a sua estratégia, como expandir esse conceito, como maturar do Open Banking para o Open Finance. Entidades como o UK Finance e o Innovate Finance, em conjunto com reguladores, têm fomentado esse processo. Eu estive presente quando do lançamento do Open Finance Task Force, uma iniciativa do governo anterior do Reino Unido, o governo Rishi Sunak, na busca de destravar todo o potencial do Open Finance no Reino Unido. Nas diversas reuniões com players da indústria, de bancos a fintechs e reguladores, está claro que as estratégias não serão pensadas apenas para o mercado do Reino Unido, mas sim atendendo à natureza internacional do mercado financeiro deste país, e deverá integrar outros serviços, como, por exemplo, o mercado de capitais. Essa estrutura regulatória está correntemente em análise no Parlamento britânico. Essa necessidade de integração mais rápida das inovações do ecossistema financeiro do Reino Unido será essencial para apoiar as necessidades de investimentos de longo prazo, que devem ser detalhadas amanhã, quando da apresentação do budget pela chanceler Rachel Reeves. Os impactos do Open Banking poderão fomentar uma maior participação de investidores no mercado de capitais locais, permitindo maior acesso a funding para endereçar a estimada necessidade de investimento de longo prazo neste país. Certamente a expectativa, após os primeiros 100 dias do novo governo, é que essa agenda passe a ser prioritária, incorporando muitas das evoluções já alinhadas entre os diversos players da indústria em anos recentes, nas diversas task forces, muitas delas que o Robert comentou. São dois países em um momento fundamental na implantação do Open Finance, ambos com seus desafios. E o Brasil, neste momento, está na vanguarda das inovações que há 10 anos atrás eram do Reino Unido. A oportunidade é de cooperação mútua. Se o Reino Unido tinha a vantagem de primeiro entrante no Open Banking, o Brasil agora possui o sucesso de escalar um ambiente com rapidez de forma integrada do Open Finance. Assim, a experiência brasileira com o Open Finance poderá ser inspiração importante para o Reino Unido. A troca de experiências entre os dois países fortalecerá nossa colaboração econômica e certamente abrirá novas oportunidades para o futuro. Muito obrigada.